Olá, querido estudante, você aluno da segunda série, você que acompanha as aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Valdilson, e juntamente com a equipe de gravação nós vamos fazer uma aula bem especial para você. Vamos lá? Olha só, essa aula nós temos vários objetivos que eu posso simplificar basicamente num único objetivo, que é fazer com que você compreenda o que são ondas estacionárias, fazer que você compreenda como que funciona os instrumentos musicais de corda. Então, caro estudante, hoje você vai ter uma noção de como que funciona o seu violão, de como que funciona a sua guitarra ou qualquer instrumento de corda. Então, vamos lá? Vamos trabalhar? Para a aula de hoje, é importante que você saiba, pessoal, o que são ondas. Tá? Claro, a parte matemática, cara estudante, não tem como, você tem que lembrar. O mínimo que se espera de um estudante da segunda série é que ele tenha noção básica, pelo menos da matemática elementar, soma, produto, multiplicação, divisão. Se você souber isso, pessoal, você, é o mínimo que você precisa saber para que você tenha sucesso no estudo da física. Não só da física, como da química, como da biologia e assim por diante. Vale destacar que você não pode esquecer, uma onda, o som é uma onda, e uma onda nada mais é do que uma energia que se propaga sem levar matéria. Ela surge sempre de uma perturbação, então quando você bate palmas, você perturba o ar, e essa perturbação libera energia. Essa energia se propaga e não leva matéria. Vale destacar ainda que o som é uma onda, como todas as ondas, elas não levam matéria, e o som ainda, o som precisa do meio material para se propagar. Se não tiver meio material, o som não se propaga, ele é uma onda mecânica. Cuidado, vamos limpar? Eu mencionei que a onda, ela se propaga sem lhe arrastar matéria. O som, ele também não arrasta a matéria, ele utiliza a matéria para se propagar. Quando você fala, a sua voz, essa energia liberada pelas cordas vocais, ela vai usar o ar para se propagar. E assim as pessoas ouvem. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, pessoal, vem para cá. Os instrumentos de corda, pessoal, é inegável, né? O som, ele não só une as pessoas, como o som nós temos um sensor. Na verdade, 2 sensores de som. As orelhas, né? Os ouvidos. Então assim, pessoal, sensores de som. Graças aos 2 sensores, nós conseguimos nos comunicar. Eu emito um som, esse som ele oscila o ar e essa vibração, essa energia, ela vai se propagar. E quando ela chega no teu sensor, ela oscila aos arredores e o teu tímpano, ele vai vibrar. E aí ele vibrou ao teu sistema auditivo interligado com o sistema nervoso, você consegue interpretar o som. Que bacana isso, né? Muito bacana. Mas hoje então nós vamos falar um pouquinho das cordas, pessoal, os instrumentos de corda. Pessoal, a corda, ela é um meio material como qualquer outro. Então o som, como ele é uma onda mecânica, você bate, faz aquela batida no violão, você libera energia. Ei, lembre-se, bateu no violão, liberou energia. Essa energia ela vai se propagar pelas cordas. Então as cordas, pessoal, elas vão oscilar. E elas oscilam, pessoal, lembre-se, as cordas elas estão confinadas. Então você tem uma parte do lado, uma parte do outro. Elas são travadas. Se elas são travadas, pessoal, elas fazem com que a energia ela fica indo e voltando. Ela está indo, ela colide com a parte da frente. E ela bateu lá, ela refletiu e agora ela está voltando, só que uma parte da energia ainda está indo. Então ocorre o que nós chamamos de sobreposição. Pessoal, sobreposição ou ainda, pessoal, você pode pensar numa interferência, tá? Então ocorre isso aqui, uma sobreposição e uma interferência, que é uma onda indo e ela está voltando e tem outra ainda e uma interfere na outra, formando o que nós chamamos de harmônicos. Pessoal, você vai entender assim os harmônicos, ó, para você ter uma noção, o harmônico aqui para física tem muita confusão, mas a nossa função enquanto professores é limpar para você. Talvez tenha alguém que faz aula de música,
Pessoal, os conceitos lá da música são conceitos diferentes do científico da física. Para nós da física, harmônico nada mais é do que um termo usado para definir a quantidade de ventres que forma na onda. Por exemplo, esse cara está vibrando formando um ventre. Eu gosto de ser simples, uma barriga. Essa barriguinha aqui de cima, tá vendo? Ela formou uma barriga, um ventre. Ela está vibrando no primeiro harmônico. A do meio está formando duas barrigas, o segundo harmônico. A de baixo, 3 barrigas, terceiro harmônico. Então aqui para nós, o harmônico é um termo usado para você mensurar, para você dizer a quantidade de barrigas que formou, a quantidade de ventres que formou. Vale destacar que nós temos os nós, né? Os dois extremos são os nós. Você dá uma batida no violão, pessoal, você pode formar vários nós. Não esqueça, o número de barrigas que ela formou, você mensura dizendo o número de harmônicos. Por exemplo, o quinto harmônico formou 5 barrigas e assim por diante. E querido estudante, jamais esqueça disso. Uma onda estacionária nada mais é do que uma onda travada, uma onda confinada. Então essa energia ela fica oscilando aqui. É bem verdade que ela vai vibrar as moléculas, assim você ouve o som, mas é uma onda confinada. Beleza? Se você pegou isso, né? Nós ainda, acabei de responder isso aqui. O que são ondas estacionárias? Pessoal, são ondas que a energia ela está travada, ela está oscilando. Ou seja, pegou o violão, está lá, tem uma parte que está amarrado lá na frente, uma parte aqui atrás. Cara, está travado essa corda. Você bate, essa energia ela vai, ela está indo, ela bate e reflete. Quando ela está voltando, tem outra indo, continua indo, né? Na verdade é a mesma onda. Ela está indo por cima, ela bateu, e aí ela volta por baixo e parte dela está indo ainda. Então forma o que nós chamamos da sobreposição. Beleza? Espero que você tenha pegado. Não é tão simples de explicar, né? Olha só, se você pegou essa parte, vamos fazer uma análise aqui do nosso velho e querido violão. Pessoal, aquilo que eu mencionei, tem a parte que é atrás travado, a parte da frente. Essa energia ela vai se propagar pela corda. Ela vai ir, vai voltar, vai ir, vai voltar e ela oscila ao ar. Nós temos uma caixa interna por onde o som vai reverberar, tá? Lembre-se, ele não vai ter eco ali dentro, né? Ele vai reverberar o som. Esse é um equipamento muito comum, é o famoso violão. Quem nunca, né, sentou aí para cantar, por mais que seja desafinado, quem nunca sentou para cantar ao redor do violão? Eu não sei você, mas eu sou apaixonado por esse instrumento. Pessoal, assim, o som. Eu quero que você olhe para mim e que você não esqueça disso. Eu iniciei a aula falando para você de o que é o som, o que é uma onda, é uma energia que viaja. No caso do som, que é uma energia mecânica, ele precisa, né? O som precisa de matéria. Então, ele usa as moléculas de ar para se propagar e ele oscila esse ar. Essa oscilação, a energia vai oscilando o ar e ela vai se propagando. Quando ela chega no meu ouvido, eu tenho um tímpano, que é uma membrana muito fina que também vibra. E chegou a energia, vai vibrar perto da minha orelha e ele vai acionar o meu tímpano e assim eu consigo ouvir. Tranquilo? Então, lembre-se, ainda dá para você visualizar duas coisas aqui, ó. As moléculas de ar, quando elas estão juntas, estão bem próximas, nós chamamos essa região de compressão. Quando elas estão mais afastadas, nós chamamos essa região de rarefação. O Enem adora isso, cara estudante. O Enem adora isso. E é claro, se você compreendeu, já falei bastante nessa aula, se você pegou os conceitos, vamos trabalhar um pouquinho uma questão do Enem. Ele fala o seguinte, em um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas, foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno micro-ondas e em seguida retirou a sua plataforma giratória. No seu lugar colocou uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhadas sobre toda a travessa. Parte da onda estacionada gerada no interior do forno é ilustrada na figura.
Olhe bem essa figurinha. Agora ele segue. Daí ele segue, ele fala o seguinte: de acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? Pessoal, que posição, pessoal, corresponde a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? Você terá um tempo, caro estudante, e na sequência nós vamos resolver esse exercício e vamos fazer uma discussão. Eu espero que você acerte. Temos a posição 1, posição 2, posição 3, 4 e 5. Até breve. Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Ele contou uma historinha e tem uma manteiga dentro de um forno e ele te dá esse modo de vibração do que ocorreu, da irradiação da onda irradiada sobre a manteiga. E ele pede para você quais pontos derreteu a manteiga. Pessoal, o
quero que você compreenda o seguinte: aonde ocorre a maior oscilação da onda, você tem a onda indo, a onda voltando, você tem uma sobreposição. Aonde você tem maior vibração é onde você tem a crista e o vale. Nos nós são pontos mortos, pensa assim, são pontos que não acontece basicamente nada. Então, nesses pontos, no ponto 1, no 3 e no 5, são os pontos onde você tem a maior vibração. Entende-se? É onde você tem maior dissipação de energia. São nesses pontos. No vale e na crista 1, no vale e na crista 3, no vale e na crista 5, tá? Não esqueça disso. Então isso aqui, veja, olha como é que o Enem cobra, né? Ele cobra geralmente esses conceitos bem detalhistas. Lembre-se, esse nó é um ponto travado, não acontece nada ali. Então se você tivesse que chutar, por exemplo, com certeza teria que chutar onde os ventres estão acontecendo. Beleza? Se você pegou essa parte, agora vamos falar dos modos de vibração. Pessoal, modos de vibração. Uma corda, você dá uma batida, ela pode formar um ventre, uma barriga. Ela pode formar 2, você pode formar 3. Você altera a batida, você altera o número de ventres. Pessoal, o número de ventres, o modo de vibração. Quando ele forma uma barriga, nós já mencionamos, ele está vibrando no primeiro harmônico. Vale destacar que o primeiro harmônico é chamado de estado fundamental. É o primeiro harmônico, N igual a 1. N igual a 3, terceiro harmônico. N igual a 2, segundo harmônico. E assim por diante. Não esqueça disso. O número de harmônico, ele é um termo usado, pessoal, para você dizer quantos ventres ele está formando. E, caro estudante, isso é muito importante, principalmente dentro da matemática das ondas estacionárias. Olha só, por exemplo, nós queremos saber a frequência de vibração. A frequência de vibração do som, você pode, pessoal, simples assim. Se você achar o primeiro, você pode achar qualquer frequência usando a relação. Frequência do enésimo harmônico é igual a N vezes a frequência do primeiro. Por exemplo, se a frequência do primeiro é 10, a frequência do quinquagésimo é 50 vezes a frequência do primeiro. 50 vezes 10, que dá 500. Se você souber a frequência do primeiro, você sabe todas as demais frequências. A frequência do terceiro é 3 vezes a frequência do primeiro e assim por diante. Pessoal, nós temos a relação velocidade igual a lambda F. Nós temos o comprimento da corda. Vale essa relação. O comprimento de onda, o lambda, é 2 vezes o comprimento da corda dividido pelo número de harmônicos. Ainda, a frequência, né, de qualquer estado de vibração é, por exemplo, a frequência do décimo harmônico é 10 vezes a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento. Vale destacar que isso aqui não é uma... você não precisa pegar e trabalhar com essas equações. Existem outras equações que seu professor pode passar para você. Existem equações, tem várias formas de você trabalhar com a matemática das ondas estacionárias. Lembre-se, o lambda é o comprimento de onda, o F é frequência, o V é velocidade, o L é o comprimento da corda e o N é o número de harmônicos. Pessoal, por exemplo, olha só, ele fala assim, ó, uma corda sonora presa nas extremidades vibra no terceiro harmônico. Ela tem 60 centímetros. Qual a velocidade de propagação? A velocidade de propagação da onda é de 240 metros por segundo. Então, determine a frequência. Pessoal, simples assim. Usando a relação que nós acabamos de obter, a frequência é N vezes a velocidade dividido por 2 L's. Frequência, N vezes a velocidade dividido por 2L. Isso aqui, ó, fazendo a substituição, o N é terceiro harmônico, 3, a velocidade é 240, dividido por 2 vezes o comprimento. Vale destacar que o comprimento estava em centímetro. 60 centímetros é igual a 0,6 metros. Então, fez o cálculo aqui, ó, 2 vezes 240 dividido por 2 vezes 0,6 vai dar 600 Hz. Vale destacar que Hz é oscilação por segundo. 600 Hz quer dizer que ele está oscilando 600 vezes a cada segundo. Então, agora é sua vez, pessoal, uma atividade para você. Ele fala assim, uma corda sonora presa pelas extremidades vibra no quarto harmônico, como ilustrado na figura a seguir. N igual a 4.
Ele não precisaria dizer, pela figura você deve ser capaz de dizer em qual harmônico ele está vibrando. Então ele fala o seguinte: a velocidade de propagação da onda é de 280 metros por segundo. Então, determine a sua frequência. Querido estudante, você terá um tempo para resolver e na sequência nós vamos retornar com a solução do exercício. Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Ele pede para você determinar a frequência dessa onda que está vibrando no quarto harmônico, N igual a 4. O comprimento do fio é 80 centímetros ou 0,8 metros. Pessoal, sem medo, direto. Pegando as informações, a frequência é o N vezes a velocidade dividido por 2Ls. O N é 4, a velocidade 280, dividido por 2 vezes 0,8. Fez o cálculo bonitinho, isso dá 700 Hz. Fácil, né? Fácil. Pessoal, então assim, o que nós vimos hoje? Nós vimos que onda estacionária é uma onda confinada. Nós vimos que nas cordas, o número de ventres que forma é igual ao número de harmônicos, que aqui nada mais é só um termo usado para dizer quantos ventres ele está formando. E vale destacar que esse número de harmônicos ele entra na fórmula. Pessoal, essa foi a nossa aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Desejo a vocês muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.